Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao primeiro vídeo do Hermenêutica no ano de 2026. Como vocês sabem, é um praxe nosso tirar férias no final de dezembro e retornar só junto ali do calendário das faculdades, no fim de fevereiro e início de março. Mas dessa vez a gente teve que fazer uma exceção, abrir uma exceção, devido ao ataque fulminante dos Estados Unidos na Venezuela, que terminou com a captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro e que abriu muitas frentes de debate, muitas frentes de discussão aí na política regional da América do Sul e na política internacional como um todo. Inclusive tem um ponto que pouquíssimos analistas já comentaram. Óbvio, acabou de acontecer, foi na madrugada, pouca gente se inteirou do assunto ainda, mas tem um país em especial que costuma ganhar muito com conflito entre outros e que dessa vez pode perder demais e que tem seus interesses estratégicos na região sendo bem atacados, e isso pode gerar consequências em uma espécie de efeito dominó em toda a política internacional no futuro. O que aconteceu? Numa operação ao mesmo estilo da operação que terminou com a morte do terrorista Osama Bin Laden, os Estados Unidos mandou uma equipe pequena, usou de diversionismo, atacou outras regiões da Venezuela e conseguiu capturar o ditador Nicolás Maduro na última madrugada. Todo mundo acordou com essa notícia nesse sábado e sem entender direito o que tinha acontecido. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo, que eu vou dividir ele em 3 partes. A primeira, por que só agora? Por que demorou tanto? Tem algumas razões que explicam isso. A segunda parte do vídeo vai falar o que pode acontecer no futuro imediato. E a terceira parte do vídeo vai tratar de quais são os impactos desse ataque americano no Brasil, em especial, ainda mais sendo o ano eleitoral, e na política internacional como um todo. Primeiro, por que só agora? A ditadura de Nicolás Maduro não é uma novidade. Até no primeiro mandato de Donald Trump não houve uma ação enérgica contra a ditadura venezuelana. Por que só agora? Fraudes sucessivas pode ser um argumento. A turma liberal na política internacional tende a ir por esse lado, a explicar que como a União Europeia, como a OEA, como vários organismos internacionais declararam fraude nas últimas eleições, agora sim havia uma legitimidade internacional para a queda de Nicolás Maduro. Eu particularmente não vou nessa linha de argumentação. A minha linha é muito mais realista, no seguinte sentido. Agora Maduro não tinha o seu cão de guarda, chamado Vladimir Putin. O acordo para acabar com a guerra da Ucrânia, a pressão que os Estados Unidos fez na Ucrânia, inclusive para a cessão de territórios que tanto a União Europeia quanto a Ucrânia não queriam ceder a princípio, e que Trump conseguiu convencê-los a ceder, fez com que Vladimir Putin não tivesse tanta margem de manobra, tantas cartas a jogar na situação venezuelana. Em 2019, houve outro princípio de foco de embate em relação à Venezuela com o governo Bolsonaro aqui no Brasil e não acabou em nada também. E era Trump na presidência americana. O que mudou? O que mudou não foi a Venezuela. A ditadura venezuelana não piorou de lá para cá. Ela continuou com o mesmo nível de repressão, prendendo jornalistas, prendendo opositores, prendendo inúmeros empresários, parte da elite venezuelana contra o governo. Isso tudo continuou, foi uma constante. O que muda é, envolvido em outra guerra e precisando do beneplácito dos Estados Unidos para tentar acabar com essa guerra, Vladimir Putin não tinha o que fazer. Vladimir Putin não poderia proteger Maduro. Putin protegia Maduro enquanto dava. Agora Putin tem um objetivo estratégico que para ele é maior do que a Venezuela. E é aí que eu acho que os realistas acertam em cheio nas suas análises, que não existem alianças eternas na política internacional. O que existem são proteção de objetivos estratégicos.
parcerias estratégicas que podem ser longas ou podem ser curtas, mas elas são estratégicas. Não havia alinhamento ideológico por parte de Putin com Maduro. Claro, ambos derivam do comunismo, mas o objetivo russo era utilizar o petróleo venezuelano enquanto fosse possível, enquanto não tivesse outro objetivo estratégico de maior importância. Esses objetivos estratégicos, eles existem em uma certa hierarquia. Para a Rússia, a Venezuela deixou de ter tanta importância a partir do momento que a Ucrânia está em jogo. E por isso só agora. É uma janela de oportunidade. Porque caso a guerra da Ucrânia chegue ao fim, com um fim que beneficie mais os russos que os ucranianos, muito provavelmente o Putin voltaria ao eixo da sua política externa para tentar proteger a região da América do Sul, que era alinhada da União Soviética, da então União Soviética, e continuou aliada da Rússia depois da queda do regime com o fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética, que retornou ao antigo nome, o nome de Rússia, e que, sob Putin, ampliou as suas parcerias estratégicas na região da América do Sul. Por isso, só agora, uma janela de oportunidade estratégica que os Estados Unidos aproveitaram. Quais são os impactos imediatos disso? A gente ainda não sabe efetivamente o que vai acontecer na Venezuela. Pode acontecer uma guerra civil entre os militares leais ao chavismo e a população que se cansou do chavismo, agora empoderada pela queda do ditador. Pode acontecer de Trump conseguir colocar no poder os opositores a Nicolás Maduro, que venceram as eleições em 2024. Pode acontecer da Venezuela entrar em ebulição e virar basicamente várias pequenas regiões tentando ser autônomas e tentando uma dominar a outra para depois clamar o governo central. Então podem acontecer inúmeras coisas. Quando tem a queda de um governo, ainda mais a queda de uma ditadura, você não tem muita certeza do que vai acontecer depois. Então pode haver um cenário como uma desintegração total do país, pode haver o cenário da colocação estratégica dos Estados Unidos de aliados dele no poder, pode acontecer também novas eleições após após a fumaça diminuir, desse ataque que ocorreu hoje. Então a gente tem múltiplas possibilidades. Não dá para falar, não dá para cravar agora, poucas horas depois do que aconteceu, qual vai ser o futuro imediato da Venezuela. O que dá para a gente falar se tem um país que está muito insatisfeito com o que aconteceu hoje, esse país é a China. E por que eu falo isso? 50% do petróleo venezuelano, que é um dos países com maior reserva de petróleo no mundo, 50% do petróleo venezuelano tem como destino a China. E a China é uma economia industrial. A China não é uma economia de consumo. Essa é a diferença entre os Estados Unidos e a China. E é o que mantém o PIB, especialmente o PIB per capita e o PIB nominal americano, maior do que o da China. Sendo uma economia industrial, a China precisa muito de petróleo. E aí, quando os Estados Unidos corta de um dia para a noite 50% do petróleo que ia para a China do maior produtor, pode haver um colapso econômico na China, que certamente também atende aos interesses estratégicos americanos. Então tem que ficar atento em qual vai ser a postura da China em relação a isso. Se vai ser uma nota diplomática totalmente protocolar, igual foi a nota brasileira, Lula tomando muito cuidado para não irritar os americanos após um ano de inúmeras disputas comerciais, diplomáticas e políticas com os Estados Unidos. Então tem que ver qual vai ser a resposta chinesa, mas sem dúvida a China é o país que mais perdeu com esse ataque americano à Venezuela no dia de hoje. Agora, quais são os impactos disso no Brasil? No Brasil eu acho que reduzidos. No Brasil eu acho que pequenos, porque a solução para a crise entre Estados Unidos e Brasil, que não foi divulgada, dá a entender que Lula
capitulou em relação à aproximação brasileira com a China, que Lula capitulou em relação à venda de terras raras para a China e preferiu vender para os Estados Unidos, e isso pacificou as relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, a tendência é que no Brasil o impacto dessa ação seja menor. Agora, outros países da região, como a Colômbia, por exemplo, como o México, como Nicarágua, as ditaduras de esquerda podem ter uma surpresa desagradável no futuro próximo, porque a Venezuela, pelo menos, aparentava ser o mais forte desses países, a mais forte dessas ditaduras, em relação a Nicarágua e Cuba, e Maduro caiu. Em relação a Gustavo Petro e a Cláudia Sheinbaum no México, a razão do conflito é a mesma. Muito tráfico de drogas entrando no sul dos Estados Unidos, gerando uma epidemia social de drogas nos Estados Unidos. E se Trump agiu na Venezuela, pode agir tanto na Colômbia quanto no México. Então esses pontos também eu acho que são de destaque para a gente observar. Tirando isso, a ação foi bem hollywoodiana, como é praxe das ações militares americanas. Fatalmente isso vai virar filme daqui a alguns anos, assim como virou a captura, a morte de Osama Bin Laden alguns anos depois. E a gente vai acompanhar quais vão ser os desdobramentos para a Venezuela. Mas o que a gente pode falar hoje existem países na região que vão dormir um pouco mais preocupados, e a China, sem dúvida, foi quem mais saiu perdendo com a ação americana no dia de hoje. Muito obrigado a todos que nos assistiram aqui, esse vídeo especial que o Hermenêutica soltou em plenas férias, mas Donald Trump fez o favor de me tirar das férias com esse ataque à Venezuela. Muito obrigado a todos, sigam o Hermenêutica nas nossas redes sociais, e um grande abraço. E um feliz ano novo a todos, em especial aqueles que começaram o ano novo com o pé direito.